Mais Geek começando e hoje para bater um papo sobre DNF Duel, esse novo jogo de luta que foi lançado para PlayStation e PC via Steam. E ó, vou dizer, é muito difícil você lançar um jogo de luta hoje novo, pensando aí num rejuvenescimento da base de jogadores, que são jogadores normalmente veteranos aí de longa data, que já acompanham o gênero há muito tempo, e agora você tem uma nova galera querendo entrar nesse universo, mas como fazer eles se sentirem em casa com um jogo novo, sendo que uma das principais barreiras aí é a execução, né? E, tipo, a execução é sempre um probleminha aí na vida dessa galera, realmente. Na minha época era assim. Executar bem era ganhar lutas. Então, se você sabia fazer os golpes certos, se você sabia fazer as coisas, você ganhava. Hoje em dia, a execução é um problema. Esse é o problema. É o mesmo problema. Você descreveu o problema, recentemente. Vocês que estão em casa assistindo a gente e não conhecem, tá? De repente tá tendo contato com a gente pela primeira vez, procura o nosso YouTube. Aí vocês vão ver ele dando explicação, então é mais fácil eu explicar pra vocês, fica mais fácil, beleza? O que não é um problema? Não é um problema o site geekhero.com.br. Lá tem boas explicações do GE sobre jogos de luta, torneios, campeonatos, sobre anime, mangá, tokusatsu, séries, cinemas e muito mais. Só para vocês. Olha que beleza. Ó, o DNF Duel ele foi produzido por três empresas diferentes, né? A gente tem a Arc System, né, a Nexon e a A-Team trabalhando juntas para entregar um jogo novo. Sim. E entregar um formato aí que tente compensar. E daí o negócio da experiência que o também estava falando, que na época, o problema é que a galera da época que estava jogando aprendeu. E hoje essa galera que aprendeu lá no passado, na cabeça de algumas pessoas tem uma certa vantagem e não tá errada, ela vai ter uma vantagem porque é a vantagem da experiência, é um negócio que você não tem como burlar, a menos que E isso é pra qualquer coisa. Só que nos jogos de luta, principalmente, ainda mais hoje, pensando em como essa nova galera que vai jogar vê esses jogos como uma catapulta pra se profissionalizar na área, sabe? Pra virar um jogador profissional, pra entrar no mercado de esportes, que agora os jogos de luta estão meio que se fundamentando aí, deixando de lado um pouquinho daquela coisa mais marginalizada, né? De você ir para um fliperama, que hoje nem existe mais, mas de encontrar pessoas e conhecer as pessoas e enfrentar essas pessoas e ser, às vezes, sabe, coagido a não fazer as coisas certas por conta de intimidação mesmo. Olha aí. Meio que faz parte, mas não faz parte. Sabe? E o esporte não tem nada disso. A pessoa pode querer ser profissional e tentar se profissionalizar. Só que a barreira da execução sempre vai ser um problema, porque você não vai aprender isso da noite pro dia. Que é o que ele tá falando. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, eu senti você na não pele sabe. isso quando eu queria virar profissional Guilty Gear Strive. Aí passei por Teve todos... que treinar, né? Tive que treinar, passei por todo esse tipo de problemática aí que você falou, sabe? O pessoal falando, olha... Não pode se marginalizar, não insista. Não desista que não insista. Aí eu falei, insista, não desista. Não, eu falava pra mim não desista. Eu falava, não vou desistir, vou virar federado lá no Guilty Gear Strive. Olha lá, tentando Miguel. Mas ó, o lance é... Miguelito do outro. Tudo bem, né? A gente ignora. O lance é, DNF tem a proposta de facilitar a execução. Problema 1. Você vai facilitar a execução do jogador Anota aí, mais gente, novo. Problema 1. Porém, você vai facilitar a execução de todo mundo. Sim. O jogador veterano vai ter mais vantagem ainda em cima de você. Então esse é o problema 2 ou ainda estamos... Não, esse é o problema 1. Tá O bom. problema 2 é que essa margem de execução e experiência não vai mudar. Porque não é aí que mora a resolução desse dilema, né? Porque Claro que não, porque se você jogou os jogos antigos, você já tem casca. Você já consegue uma ler os experiência movimentos do novato, entendeu? E aí o DNF ele vai para um outro lado, ele quer explorar essa facilitação de comandos, né? Pra não fazer a pessoa ficar com medo de mandar um Horus ali, que é um Mas comando isso não é o problema... chato. A gente tá no problema 2 ainda. Não, já foi os dois problemas. Ah, tá. E aí você tem o comando, tipo, dar um Horus ainda é um desafio pra muita gente em um dos lados da tela, porque normalmente num lado sabe, no outro lado não sabe. Que eu sei, a gente sabe. Tipo, no DNF, por exemplo, se você segurar pra baixo e apertar o botão de todos os bonecos, o botão de magia, você tem um antiaéreo barra reversa, que é um comando que é pra você sair de enrascada, automático. Pra todos os bonecos. É uniforme isso, o que é legal também. Sim. Ajuda na formação de um jogador de DNF, sabe? Sim. Saber essas coisas. Mas isso, né? E o fato de que todos os personagens
são bastante fortes. Tá, então o que você tá me dizendo é que ele é um Kusoge assumido, é isso? A gente pode colocar esse termo na roda assim. Ele é um Kusoge, ele é um jogo tecnicamente ruim, botando aspas aqui. Explica o pessoal de casa, o que é um Kusoge aí? Kusoge é um termo japonês, né, de jogo ruim. Literalmente, é jogo ruim. E aí a gente tem duas vertentes. A vertente que eu tô falando aqui tem um jogo ruim mesmo, e tem a versão Kusoge de jogos de luta que não necessariamente ele é ruim, mas ele peca em algumas coisas que provavelmente muita gente vai falar, cara, esse jogo não é competitivo. Por quê? Porque tem combo infinito. Tá, mas um boneco tem combo infinito, bane ele. Não, mas todo mundo tem combo infinito. Você fala, então, bane o jogo todo. Então, não. Mas quer dizer que se todos os bonecos são fortes, todos têm combos infinitos, todo mundo tá em pé de igualdade. Todo mundo tá, de certa maneira, em pé de igualdade. Beleza. Assim, é uma saída legal. É que eu assim... E aí também, usando um pouco de experiência de esportes, eu não sou um grande dominador, mas eu joguei bastante LoL, testei muito jogo, e uma das coisas que mais me irritava era quando era desbalanceado. Você tinha um personagem que ele era muito mais forte que todos os outros, e que quem pegava aquele personagem, automaticamente ele tinha uma vantagem pelo personagem. Isso não acontece no DNF. Eu acho que, na verdade, sei lá, na minha cabeça isso não devia acontecer com nenhum jogo. Assim, eu vejo isso... O meta hoje roda muito rápido, sabe? As pessoas querem se profissionalizar, querem explorar o máximo de uma coisa só, e todo mundo, por causa do YouTube, todo mundo vai em cima da mesma coisa. E aí, de repente, esse boneco que todo mundo ganhava porque era só pegar ele que todo mundo ganhava, na verdade não era bem assim, mas pela pressa de você aprender uma coisa só, ele ficava assim, porque ninguém conseguia explorar os outros ao mesmo tempo. E aí parecia que fosse esse balanceamento. Isso. Mas é porque o jogo roda muito rápido, os torneios rodam muito rápido, e aí você obviamente vai ter isso nos jogos tipo League of Legends. Você tem banimentos de personagens que durante a escolha, né? Só que nos jogos de luta são raras as exceções que isso acontece. Assim, chefes que podem ser selecionados normalmente não são escolhidos, e recentemente com o Android 21 de jaleco no Dragon Ball FighterZ. Mas é muito raro, né? Mas olha só, tipo, tem um negócio que o Anderson falou que eu concordo. Às vezes, tipo, esses jogos tipo League of Legends, esses negócios, eles soltam um boneco, ele é extremamente mal balanceado em relação aos outros, e aí acontece o fatídico nerf. Assim, jogo de luta não rola isso. Rola sim. Rola o risco de acontecer no DNF. É ter updates nesses jogos agora pra balancear. Inclusive, na semana de lançamento do DNF, rolou uma choradeira na internet. Todo mundo pedindo, tem que diminuir a força de tal boneco, tem que diminuir o outro, tem que diminuir... Aí vocês pegavam as reclamações, tinham que diminuir a força de todos. Mas aí, se precisa diminuir de todos, onde tá errado? Se tá todo mundo forte, deixa todo mundo forte. O problema é, você tem uma facilidade maior para conseguir resultados com alguns personagens e outros nem tanto. Mas ainda, eu particularmente acho que é cedo demais para você pedir qualquer coisa no sentido de balanceamento do jogo, porque não deu tempo de ver tudo que o jogo... Por mais simples que o jogo seja, não deu tempo de ver tudo que o jogo é capaz de fazer ainda. Então eu acho cedo, acho que a galera que tá entrando... pelo jogo ser guiado para um público mais novato na área, talvez eles não estejam acostumados com isso. E aí eles vêm e já, não, tem que nerfar. Sabe? Tipo, tomei esse golpe 5 vezes. Tem que nerfar. Você já experimentou segurar o controle pra trás? Pra trás defende. Tipo isso, assim, sabe? Acontece. Existem essas coisas. Eu joguei outro dia com um amigo e ele tava tomando um negócio que eu tava dando uma rasteira e combando o resto. O resto do combo é maior, mas a rasteira, quando eu abri o jogo, se ele defendesse abaixado, ele não tomava. E aí um amigo ainda perguntou, quando é que é o turno dele? Eu falei, não, é só ele defender abaixado, porque ele consegue me bater. Aí ele não tá defendendo, eu tô abusando. É meio isso, sabe? Tipo, a galera não tá muito acostumada ainda com o jogo. E uma curiosidade, jogo novo, tá fácil de encontrar batalha, tá... Você tá jogando ali, já isso tá é legal. Direto? Infelizmente o jogo não é cross, né? Porque hoje ele tá disponível para PlayStation 4 e 5 e PC, mas eles são entre si. Porém, no entanto, é um jogo novo, então tem uma quantidade bacana de pessoas jogando. O preço não muito convidativo no Steam, mas valendo a pena no PlayStation, né? Isso equivale um pouco às 200 coisas. 200 golds, né? O 200 golds. E tem o fato também de que ele funciona com o atual netcode que a Arc System criou pro Guilty Gear, que é um rollback bem bacana, que trabalha em cima de uma questão de input delay do próprio jogo, que ele tem esse input delay proposital ali, porque o jogo trabalha com o delay, né? Então, às vezes alguns personagens parecem mais pesados que outros, faz parte das características de cada um. O jogo, ele, apesar de parecer rápido, ele não é tão rápido, né, quanto um Anime Fighter tradicional,
O que é Dragon ruim Ball, para algumas assim, da pessoas. vida? Não, Dragon Ball FighterZ é insanamente rápido, Sim. nem se compara com esse. O mais próximo dele eu acho que é Granblue Fantasy Verso. Porém, Também é um o Granblue é um pouco mais equilibrado que ele no sentido de que os golpes não explodem a tela toda 10 vezes durante um round, Por falar em sabe? Granblue, Esse é bonito. o Granblue, exato. É show. O Granblue ele também é oriundo de um jogo de RPG também, né? Eu acho que É o Dungeon vindo- Fighters Online, o DNF, né? Eu apostaria essa estratégia aí que viram que deu certo com o Dragon Ball. Quando a Bandai comprou o serviço da Dark System pra fazer o Dragon Ball Fighters, aí a Cygames em seguida lançou o Granblue Fantasy Verso Sim. com o auxílio Dark Dark System, System, e sim. o Annexon com o Dungeon Fighter Online. E se você parar pra pensar ainda um pouquinho antes, você teve o Persona 4 Arena. Verdade. Definitivamente foi o primeiro ali nessa pegada. Usando a expertise da Dark Dark System System, pra né? criar um jogo que não tem nada a ver com o jogo original. Assim, nada. É verdade. Tem o Cross Battle também, não teve o BlazBlue? O Cross Tag Battle, mas é outra coisa, sim. Mas aí você tem os bonecos de vários lugares também, né? A Arc System junta ali, menos os bonecos de Gear, mas ela junta ali um cast bacana, inclusive os bonecos de Persona e então. os bonecos da Ruby, né, que Ruby. apareceram pela primeira vez no jogo. É legal também. Legal. A gente tem uma comunidade ávida por torneios, né? Estão rolando alguns torneios online, o que é legal. Inclusive, no começo de setembro ainda vai ter um torneio presencial lá em Curitiba, que é o Treta, ele volta esse ano, não sei Ai, se que vocês estão beleza. acostumados. Hã? Beleza. Então. E vai ter o primeiro torneio, vamos dizer assim, o primeiro torneio oficial de DNF pra você experimentar lá. Muito bom. Então, ó, agora vocês aí de casa fiquem com Dragon Ball Super e daqui a pouco a gente volta com muito mais geek pra vocês. Senhor Kaiô, eu não posso ir lá, não? Perrengue tá na Band! Mais geek de volta e hoje tem jogo de luta aqui no programa para você que está começando e também para aquelas pessoas que já jogavam jogo de luta antes de você ir de casa nascer, porque a Capcom lançou uma coletânea de jogos dos anos 90 em Capcom Fighting Collection. Esse pacote reúne aí 10 jogos, sendo 2 deles inéditos no Ocidente e um deles nunca tinha saído port algum para consoles. O que é um negócio bizarro, se parar pra pensar, porque eu acho que... Não vou dizer que foi o único, óbvio, mas a gente tá falando da Capcom, então é um negócio a se considerar aí, né, RTV? Olha. E coisa boa, viu? Muitas bastante coisas coisa boas, boa. sabe? Sim. Darkstalkers, sabe, Bots. Inclusive, E o Pocket Fighter, que tinha um outro nome em inglês, que eu não consigo chamar Gen ele pelo outro Gen nome. Fighters, né? Pra mim é Pocket Fighter. Mas inclusive ele foca muito no Darkstalkers, né? Eu acho que é o grande chamariz dessa coletânea, é Eu o gosto de Darkstalkers, pensar né? que sim, porque a Capcom tá devendo um Darkstalkers pra gente faz um tempo já. Lá no começo dos anos 2010, ali 2012, eles tinham uma campanha pra trazer Darkstalkers Not Dead, que falava Darkstalkers não está morto, eles ficavam botando em evento, Comic Con, San Diego, rolava, e o Ono ficava, o Yoshinori Ono na época, o responsável, né, ficava pedindo dinheiro, falava pra levantar a nota de $1, todo mundo levantou, tirou foto nesse dia, eu tava lá, inclusive. Olha aí. Foi nas primeiras San Diego que eu fui, Você né, levantou também? Comic Con, não, porque eu não tinha Arquivou $1, e eu só nunca- usava cartão. Arquivou as fotos e nunca aconteceu nada. Assim, ele falou, não, estamos pensando. Não, pior que aconteceu, em 2013 eles lançaram o Darkstalkers Resurrection, com a promessa de que esse jogo seria um termômetro para lançar alguma coisa nova em relação ao Darkstalkers, mas nunca saiu. Aí arquivaram em 2014. Não De saiu, novo. e ao contrário disso, saiu o Street Fighter Cross Tekken, né? Que era o projeto que eles tinham anunciado no mesmo ano que eles estavam falando de Ó, Darkstalkers. eu vou falar um negócio pra vocês. Se eles tivessem lançado uma imagem em alta resolução dos personagens do Darkstalkers, assim, com os gráficos do Street, só a imagem. Já era o suficiente. Já é o suficiente pra acender a internet toda. Não precisava nem relançar nada, cara. Não precisava nem de pedir dinheiro, É mostra nada, nota, só mandava lá. Olha o complicado, Dimitri nada. soltando rajadão assim, ó. É complicado. Nada, é O complicado. quê, mano? A galera já, meu Deus, eu quero. Nunca jogou, mas falava, eu quero. Quer, vai querer, o jogo é lindo, né? Certeza, O jogo você é já tô lindo. falando. É assim que funciona a internet. E aí, Só o byte, ao assim, ó. contrário do que eles fizeram com Resurrection, que era uma compilação de jogos, dessa vez eles separaram e entregaram os ports de arcade original dos jogos. Então você tem os 3 primeiros Darkstalkers e as 2 atualizações, Vampire Vampire. Hunter 2
e o Vampire Savior 2, né? Que vieram, só saiu no Japão. Todos saíram no mesmo ano, no final de 97. Saiu o Vampire Savior, o primeiro, aí saiu os outros dois em seguida. São revisões, só balanceamento. Na época do Alpha 2 teve muito disso, tive umas 3 versões de Alpha 2. Assim. Inclusive os anos 90 foi um apanhadão de criatividade da galera. Todo mundo queria experimentar e fazer sucesso de jogo de luta, principalmente a Capcom, né? A Capcom praticamente todo ano lançava 2, 3 IPs ali. Tinha. Continuações a cada ano, assim, você vê uma coisa nova também. Você sabe que eu sinto muita falta disso, é que hoje é caro fazer isso, né? Exato. Hoje você não consegue lançar pra PlayStation 5 e pra Series X, enfim, pra qualquer outro console, 2, 3 IPs por ano de experimentação, que provavelmente no meio disso tudo, quantas morreram nessa brincadeira? Sim. A gente tem o fato do mercado ser diferente. A Capcom olhava pro mercado de lançamento desse tipo de jogo pensando no vendedor de arcade, né? O cara que vendia ficha pra você ganhar um dinheiro ali no Flipper. Então, o custo maior era dele. Sim. A gente não se preocupava com isso. A gente só ia lá comprar fichinha e jogar. Então, a gente pesava menos no bolso e o investimento do lojista era onde pesava. E era uma época que eles descobriram que os jogos de luta davam mais dinheiro do que qualquer outro jogo, né? A rotatividade era maior, né? Rotatividade. Mesmo porque a primeira luta fácil, a segunda média, a terceira difícil, perdia a ficha, já voltava, jogava de novo. Eram partidas relativamente rápidas. No Versus, que é uma luta só por ficha. Se o cara ganhar, ele continua, mas um cara sempre vai estar botando ficha ali. É isso, cara. Exato. Era isso que dava dinheiro. E aí tinha até o cara patrocinado do fliperama. Vai lá e faz a limpa. Faz a limpa na galera, faz eles comprarem ficha. E hoje em dia não é mais assim. Na época eles precisavam se reinventar pra poder colocar um jogo novo no mercado, porque Street Fighter 2 dominava. Sim. E aí, vamos colocar alguma coisa que seja equiparável. E a Capcom mesmo lançou muita coisa em sequência. Nessa coletânea a gente vê, além do Darkstalker, Cyberbots, Fullmetal Madness, que é um spin-off do Armored Warriors, que era um beat'em up de robô diferentão também, que a Capcom tinha lançado. O Pocket Fighter, né, que é um Super Gen Fighter, né? Que é o Super Gen, né, que era um joguinho de luta baseado nos bonequinhos SD que tinham sido lançados no Puzzle Fighter, que era o Tetris com regras Exatamente. Tem o Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Não, porque era baseado no nome do jogo Street Fighter, né? E a gente tem também o Red Earth, que era uma proposta diferenciada da Capcom de colocar um RPG que já tinha sido colocado com Dungeons & Dragons, né? Sim. Colocar um RPG no fliperama com elementos de jogos de luta, é o contrário. Foi o contrário, né? Que o Shadow of Mysteria e o Tower of Doom, eles eram beat'em ups, né? Beat'em ups com elementos de RPG. Demorava pra acabar a ficha. Nossa, era bom, sim. Era uma delícia jogar aquilo lá. Era uma delícia jogar. Sim. E o Red Earth é totalmente o contrário. É só luta contra chefe. Todos os chefes são fortes. Vocês viram, vocês jogaram. Eu joguei. Devo dizer que eu joguei muito bem de Leão Bárbaro lá. Léo. E ficou parado no mesmo lugar que eu, no terceiro mestre. Então, não. Puxa esse VAR aí, eu cheguei no terceiro e ele chegou no segundo, na primeira vez. Mas eu terminei o jogo. Depois, né? Depois. Não vem, não. Ninguém terminou o jogo na gravação. Não, vem com essa, A ideia era, o desafio era jogar com uma ficha até onde a gente vai. No geral, terceiro, quarto chefe. Não dá pra passar. É muito difícil. E eu cortei o dinossauro no meio ainda. O Léo tem um especial, um good ending, que é não matar ninguém, e um bad ending, que é matar todo mundo. Tipo, Bad ending. O dinossauro queria me matar cada antes dele do personagem que tem eu. pelo menos 3 sinais ali, que é meio que um RPG real mesmo. Com respostinhas, tem que responder coisas no final. É verdade. É doideira. E aí... É difícil de pensar nesse tipo de jogo naquela época, né, cara? Não dava. E esse jogo ainda veio numa placa nova, né? CPS 3, tinha acabado de ser lançada, não era uma placa barata, os caras demoravam pra comprar. Isso saiu pouca coisa, né, jogo. cara? Saiu o Red Earth e o Street 3, essa placa. E saíram algumas outras coisas, né? Mas Street 3 e Red Earth são os mais populares. E a gente também tem uma galeria de imagem gigante também, né, na coletânea, né, cara? Tem, inclusive com artistas convidados para fazer artes exclusivas pra galeria. Não sei dizer se realmente exclusivas, mas inéditas, né? Então a gente tem, além de documentação, scan de documento de character design, explicação de movimento, tela de jogo, a gente tem também artes originais, artes conceituais, a gente tem muita coisa. Agora, tem coisas relacionadas ao soundtrack também? Ou tem muita música também. Tem trilha sonora de praticamente tudo, que é um negócio absurdo. Animal. Agora uma pergunta assim, pessoal, assim, você acha que a Capcom lançando essas coleções, principalmente jogo de luta, é mais pra resgatar a galera que jogava lá e parou, e aí, opa, peraí, isso aí eu jogava na minha época. Ou eles estão tentando, tipo, trazer uma galera nova aí com os clássicos, sabe?
fazer a galera conhecer os clássicos, Aí pra se que interessar. tá, mano. E ainda em cima dessa pergunta, teve correção online? Tem coisa online? Dá pra jogar online? Respondendo primeiro esse, todos os jogos dessa coletânea são com formatação de netcode para jogo online. Você pode botar todos os jogos, inclusive os 10 jogos, em espera de busca por partidas ranqueadas e jogando aleatoriamente todos que vão aparecendo. Tá cheio a quantidade de pessoas jogando. Tem lobby também, com espectador, tem tudo. É muito bacana, com um rollback muito bom que a Capcom colocou ali no jogo. E aí, voltando para a pergunta de para que público ele tá se mirando, eu acho muito complicado isso, porque a molecada que começou a jogar no Street Fighter 4 tem como base Street 4 e a profissionalização ali do esporte como o jogo de luta como esporte, sabe? E meio que não tem muita curiosidade de ir atrás. Mas, no entanto, a galera que cresceu com esses jogos adora receber esse tipo de conteúdo, porque a gente meio que tem o quê? Tirando isso pra você recordar, pra você guardar como memória, emulador. Alguns lançamentos no Play 2, alguns relançamentos no Play 3. Tudo muito Play pulverizado, né, cara? Tudo muito bagunçado, ali, esquecido num console que talvez você não consiga nem rodar na sua TV. Sim. E aí eles relançando desse jeito, talvez não no preço que eles lançaram essa coletânea, que eu achei meio caro, mas também a entrega do online talvez meio que se vale aí, uma por uma. Mas ter essa como memorabilia, como acervo é interessante. Ainda mais porque hoje em dia dá pra recuperar muita placa, mas até certo momento da história aí, as placas, quando perdiam a bateria, elas morriam. Sim. Eu não podia recuperar as placas, assim, sabe? E aí se perdeu muita coisa, né? Tem empresas aí, sei lá, a Taito fazia jogo de luta, por exemplo, e vai ser difícil encontrar um Dragon Might, por exemplo, você pegar ele em qualquer lugar aí. A Capcom, no entanto, muito mais famosa, lançou esses jogos em outras plataformas, e agora trazendo de volta com online, é legal de encontrar pessoas que sabem jogar Darkstalkers online, por exemplo. Mas é a chance também de um pai chegar e mostrar pro filho, né? Porque claro. Tem uma galera que... Claro, né, pode chegar e falar, filhão, jogável ainda, né? Senta aí, filhão, vamos jogar um Darkstalker aí, tem que mostrar um negócio novo aí. É bonito ainda, né, cara? É muito legal de jogar ainda. Então, tem muita gente que nunca jogou Darkstalkers e é um mega jogo, é incrível. O que eu acho uma pena, porque a gente até comentou isso já em algum outro programa, coisa que é uma pena que tem muitos jogos que ficaram só lá ou não fizeram tanto sucesso, mas tem um conceito, alguma coisa muito legal, e depois é reaproveitado. Darkstalkers, por exemplo, desenvolveu todo o conceito de chain combo, que é linkar fraco, médio, forte, sabe? Soco, chute, fazer uma carreirinha meio pianinho assim. Também trabalhou golpes EX antes do Street Fighter 3, por exemplo. Olha aí. Você tinha lá os golpes especiais que você gastava mesmo? barra. EX veio do Darkstalkers? EX apareceu a primeira vez no Darkstalkers. Sabia não. E foi reaproveitado em outros jogos, que é normal, sabe? Sim. Tipo, funciona. E é muito legal rever essas coisas e aprender essas coisas. Então, olha, isso aqui é igual, não sei o quê. Pô, sabe por quê? Por causa disso. É engraçado o pessoal que tá acostumado começou com o Street 4 e só joga os jogos atuais, você coloca pra jogar os jogos antigos e fala, nossa, é igual do Street 5 esse negócio, né? A comparação, a referência faz todo sentido, né, cara? Exatamente. Ao contrário. Quem pegou a época do Street 4 ainda conseguiu jogar um pouquinho de cada geração aí, jogou um pouquinho de Marvel também, né? Tem uns cofezinhos agora. É verdade, Jeff. Mas e você aí de casa? Já tá jogando aí o Capcom Fighting Collection? Deixa pra gente nos comentários desse vídeo e nos siga nas redes sociais que estão aqui na tela também. E tem review no site também, geekhero.com.br. Lá eu falo um pouco mais de todos os jogos na ordem certinha, com explicações mais detalhadas de cada um dos jogos que tem aí na coletânea. Vale a pena dar uma lida. E se você procura uma coletânea de produtos com Funko Pop, ou figuras diferentes, caneca, almofada, acessa loja.geekhere.com.br. Tem várias coisas legais lá, inclusive uma galeria de imagens que você pode ver imagem de todos os produtos que você quer. Caramba! Muito obrigado por você que acompanha a gente até agora. A gente fica por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau! Sábado à noite. Preparem-se! Muita